Boa noite a todos e todas. Que bom que vocês vieram. A gente pensou nesse evento já faz um tempo, na verdade, desde dezembro que a gente vem pensando em organizar, mas aí teve um período de férias, depois demora um tempo ainda para a gente colocar em prática. Então, eu espero por ele há 3 meses. Estou ansiosa, agitada com isso, mas estamos muito felizes de estar realizando ele hoje. Eu me chamo Carla, estou conselheira da gestão Frente em Defesa da Psicologia, faço parte do CREPOP, que é um braço da Comissão de Políticas Públicas, então esse evento hoje é da Comissão de Políticas Públicas e do CREPOP. O CREPOP ele é do Sistema Conselhos, e é o CREPOP que, através das suas pesquisas, organiza as referências técnicas. Já existem várias, mas não existe nenhuma sobre essa situação que a gente está vivendo, porque os temas das pesquisas são pensados pela categoria nos congressos regionais e no Congresso Nacional. E durante os 3 anos da gestão, de cada gestão, se trabalha aquelas pesquisas que foram propostas nos congressos. Ninguém podia adivinhar a situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente quer ouvir vocês, quer ouvir como vocês estão fazendo o trabalho de vocês, quer acolher vocês, porque a gente imagina que é uma situação bem difícil, vocês estão inovando, a gente não conhece o trabalho de vocês, a gente quer ouvir e quer dar oportunidade para que vocês se escutem entre vocês também, porque acho que isso é super importante. É assim que a gente realiza as pesquisas do CREPOP, né? A gente pensou esse evento e eu convidei a Flávia, que é técnica do conselho, para me ajudar a fazer a abertura. Então, ela vai ler um texto para nós. E eu quero agradecer, então, a presença dos colegas do conselho, que estão prestigiando o evento. Eu vi que a nossa presidenta e a nossa vice-presidenta estão aqui, e porque a gente considera realmente que é um evento importante, mas é uma roda de conversa, sabe, é para ser uma coisa descontraída, é para a gente se sentir à vontade e poder falar um pouco sobre esse assunto. Então, eu vou passar a palavra para a Flávia, para ela me ajudar nesse primeiro momento. Obrigada, Carla. Boa noite a todas, todos. Eu sou a Flávia, sou psicóloga fiscal aqui do Conselho, então agradeço o convite da Carla. Eu vou ler um texto não no intuito de criar nenhuma formalidade, muito pelo contrário, é mais para conseguir seguir uma linha de raciocínio e transmitir um pouco do tom que o Conselho quer dar a este evento hoje, do tom que vocês estão sendo recebidas aqui para conversar conosco e entre si, tá? Boa noite. Me escutam bem? Sim. Boa noite. Em nome do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, dou boas-vindas a todas, especialmente as psicólogas e profissionais de saúde que atuam no contexto hospitalar e que hoje nos acompanham. Esta semana, completamos 13 meses de Covid no Brasil e o primeiro aniversário das medidas de isolamento social no Rio Grande do Sul. Há um ano, falava-se que essas medidas durariam 2 semanas. Na época, havia uma grande comoção em torno dos acontecimentos da Itália, e pairava entre muitos de nós a ilusão de que no Brasil a Covid não faria tamanho estrago. Passaram 2 semanas, 2 meses, 2 semestres, e aqui nos encontramos no pior momento da pandemia em nosso estado e em nosso país. Infelizmente, as estatísticas da Covid no Brasil superaram muito as da Itália, e ainda não vislumbramos o dia de estagnação desses números assustadores. Desde que ingressamos neste cenário de uma pandemia,
É deles, dos números e das estatísticas que mais se fala. No entanto, nossa proposta na noite de hoje é ir na contramão deste discurso, ainda que reconheçamos sua importância. Iniciaremos nossas trocas com uma breve citação de Jorge La Rosa Bondia. Abre aspas. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar. Pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Fecha aspas. Dentro dos hospitais, o Cronos segue outra lógica. A passagem do tempo é regida pela urgência em salvar vidas. Não se pode parar para pensar. Urgem as intervenções, urge o trabalho. Tampouco se consegue parar de pensar. Já em suas casas, ao fim de expedientes extenuantes, trabalhadoras hospitalares seguem ainda dentro do hospital. Refletem se há algum encaminhamento mais que possam fazer, mobilizam-se por emoções alheias, torcem pela recuperação daqueles que acompanham. Paradoxalmente, algumas destas trabalhadoras, também submetidas à lógica da emergência, são as responsáveis por instaurar brechas de interrupção e lentidão nesse contexto. E essas trabalhadoras são as psicólogas hospitalares. Não dispõem, para isso, de equipamentos modernos e tecnológicos. O que oferecem é simplesmente sua escuta e suas palavras. E, com isso, marcam a diferença nesta luta entre a vida e a morte para pacientes, familiares e equipes. A gaúcha Débora Noal, psicóloga sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e integrante da Organização Médicos Sem Fronteiras, em entrevista concedida a este Conselho Regional de Psicologia, lançou luzes sobre as possibilidades de atuação das psicólogas, não apenas em emergências e desastres, mas especificamente na atual pandemia. Ela aponta que, se nas emergências a psicologia trabalha com a urgência do outro, em uma pandemia, as dificuldades e os conflitos são também das próprias psicólogas. Nesse sentido, a sensação de pertencimento a um coletivo e de estar sendo cuidada são fundamentais para a saúde mental e para a imunidade das profissionais de saúde, entre elas as psicólogas. A sensação de suporte e confiança nos pares promove o ancoramento da pertença, que permite prosseguir na promoção do cuidado. Débora acredita ainda que os desafios do trabalho em um momento duro como este devem ser encarados com leveza, criatividade e, acima de tudo, com uma aposta na vida. A aposta na vida, diante de tantas e tantas mortes, diante de notícias tão desanimadoras, é a utopia necessária ao trabalho de profissionais de saúde em uma pandemia. E, para isso, relembramos a concepção de utopia de Eduardo Galeano. Abre aspas. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Fecha aspas. Hoje, o que o Conselho Regional de Psicologia deseja oferecer ao propor este evento é um espaço para que as psicólogas e trabalhadoras hospitalares, que estão diretamente no fronte, e não à toa essa analogia remete ao léxico marcial, possam se sentir pertencentes a um coletivo e cuidadas, para que possam parar. Parar, como sugere Bondia, um gesto de interrupção para que a experiência efetivamente se estabeleça. Que possamos, nessa noite, parar para pensar, parar para falar, suspender a opinião, suspender o automatismo, parar para escutar, demorar-nos nos detalhes, exercitar a arte do encontro. Que com as trocas de hoje possamos cultivar a atenção e a delicadeza.
Colegas psicólogas, nós, que do lado de fora dos hospitais acompanhamos o trabalho de vocês, gostaríamos de parabenizá-las e dizer com imenso orgulho que vocês honram nossa profissão. Estamos entre pares e estamos aqui para parar junto com vocês, escutá-las, pensar mais devagar, sentir mais devagar. Ainda convidamos todas a suspender temporariamente o medo. Sabemos que o medo preserva nossas vidas e que neste momento ele se justifica facilmente. Mesmo assim, pelo breve parar dos ponteiros desta noite, convidaremos outro sentimento, também vital, para nos acompanhar. E para isso, citamos Mário Quintana. Abre aspas. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se, e ó, delicioso voo. Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez, criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Fecha aspas. Sejam bem-vindas e que a palavra, nossa maior ferramenta de trabalho, circule para trazer potência ao fazer de cada uma. Uma boa noite de interrupção, utopia e esperança a todas nós. Obrigada. Carla, te devolvo a palavra. Obrigada, Flávia. Estou contente, muito contente de ter te convidado para me ajudar. Obrigada mesmo. Eu queria passar a palavra para pedir socorro agora, não para a Flávia, mas para a Elis, que foi a primeira psicóloga com quem eu conversei, para a gente poder fazer... Perguntei para ela o que ela achava de fazer esse evento, uma vez que é o trabalho dela, né? E ela achou que era uma boa ideia, então eu vou pedir para a Elis começar. E aí é uma questão de fazer inscrições e a gente começar essa conversa. Elis, por favor. Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Então, boa noite. Eu quero agradecer ao Conselho, especialmente a Carla, por esse cuidado e delicadeza, né, em me convidar e nos convidar para a gente poder falar um pouquinho desse trabalho. E eu acho que quando conversamos, eu e a Carla, a gente pensou muito na ideia da gente poder difundir esse trabalho que a gente tem desenvolvido, que tem se reinventado nos últimos, né, no último ano. Então, fico eternamente grata pelo teu cuidado e pelo teu convite. Nos conhecemos numa situação, né, Carla, bastante delicada, mas que vai gerar bastante frutos, eu espero. Que vai ser transformada por coisas muito boas. Eu acho que a minha ideia é começar falando um pouquinho dos nossos processos de trabalho, e eu não quero também tomar muito tempo, porque eu tenho certeza que eu também gostaria muito de escutar a experiência das minhas colegas que estão aqui. O nosso trabalho foi se reinventando nos últimos, né, como a Flávia falou, 13 meses, e é tão assustador a gente escutar esse tempo, porque ao mesmo tempo que ele é muito demorado, ele também passou muito rápido, né? A noção do tempo, como tu falaste no texto, ela mudou completamente, e sempre esteve muito presente no hospital a diferença desse tempo. Então, o nosso processo de trabalho se modificou por completo no Hospital de Clínicas. Eu sou Elisa, eu trabalho no Hospital de Clínicas, trabalho no CTI do hospital, para quem não sabe. Aqui estão algumas das minhas colegas também. Vejo a Simone, que trabalha na emergência, a minha colega Ana Luísa, que é psicóloga do trabalho, a Rita Pribe, que é minha parceira de CTI, também a nossa chefe lá do serviço. A gente teve que fazer uma reestruturação do nosso trabalho gigantesca,
porque o que a gente fazia já não parecia mais possível de dar conta das demandas que nos se apresentavam para nós, né? Então, o nosso trabalho passou de algo que já era relativamente automatizado para se tornar um trabalho muito reflexivo, né? Desde da trajetória em como a gente vai acessar esses pacientes, né, em função de todo o nível de contaminação que esses pacientes, né, nos apresentam, até os processos de trabalho de como a gente vai acessar essas famílias. Então, a gente muito acostumada com a palavra e o contato pessoal teve que fazer toda uma readaptação, né? Coisas que a gente talvez jamais admitia na nossa prática tradicional, a gente foi reinventando para poder dar conta dessa demanda absurda, que a gente nunca entendeu que a gente não podia atender, né? Lá, junto com as minhas colegas aqui, gurias, eu peço que vocês me ajudem também a confirmar isso, a gente entendia que a gente tinha que sim estar em contato com esses pacientes, a gente tinha que sim aproximar essas famílias dos seus entes queridos da forma como a gente podia. Então, a gente não se convenceu que essas famílias não poderiam ver os seus familiares, a gente não se convenceu que a gente não poderia atender essas famílias dentro da UTI, a gente estava convencida que os nossos processos iam mudar, né? E foi assim que a gente foi reinventando e está reinventando ainda, né, o nosso trabalho. Então, a gente criou um grupo de comunicação dentro do hospital, com uma equipe multiprofissional, basicamente de enfermeiros, médicos e psicólogos e assistentes sociais, para que a gente pudesse viabilizar a comunicação desses pacientes. Acho que eu vou fazer uma introdução rápida e depois a gente vai falando, não sei se fica bom assim para vocês. Nesse processo de comunicação, então, a gente tinha o médico diariamente faz, né, o contato diário com esses pacientes, e a partir desse contato a gente também cria o contato da psicologia. Mas isso também não foi suficiente para a gente, então a gente entendia que a gente precisava estar dentro da unidade, olhando para esses pacientes e fazendo a conexão deles. Então, a gente faz o contato, né, telefônico com esses familiares, a gente proporciona que eles possam enviar fotos desses pacientes para que da família, para que essas fotos fiquem junto com o paciente, estando ele acordado ou não. A gente proporciona visitas presenciais e visitas virtuais para que a gente possa aproximar esses pacientes das suas famílias. A gente desenvolveu uma série de ações de humanização para que a gente pudesse se olhar enquanto equipe. Então, desenvolvemos uma ideia que não foi nossa, a gente só recriou ela como super crachás. Então, a gente usa uns crachás bem grandes para que a gente, enquanto colega, possa se reconhecer e também possa fazer com que os pacientes e os familiares, quando chegam lá, possam nos reconhecer e a gente possa se reconhecer, porque no nosso hospital foram contratados acho que mais de 700 novos funcionários, 600, perdão. Então, quando a gente entra dentro da nossa própria unidade, a gente já não reconhece mais. Nós passamos de 39 leitos de UTI para 105. Então, a gente teve uma expansão de equipe avassaladora também. E isso vai de encontro muito com o trabalho constante que a gente faz e tem feito com as equipes. E a Ana Luísa, minha colega do trabalho, também não vai deixar eu mentir sobre isso, porque a gente, então, teve que unir esses setores diferentes, né? Então, eu, enquanto psicóloga da CTI, é inviável o meu trabalho sem a equipe que está lá, sem a equipe multiprofissional que está lá, mas sem as minhas colegas que trabalham com a saúde do trabalhador. Esse trabalho se tornou cada vez mais conectado. Então, além dessas ações de humanização que a gente foi desenvolvendo para aproximar as famílias dos seus entes queridos, a gente foi desenvolvendo ações com as equipes, né? A gente está desenvolvendo isso cada vez mais.
junto com a nossa equipe de psicologia do trabalho, e um grupo que foi criado de mediação, que é, então, um grupo formado por psicólogos, por médicos do controle de infecção, enfermeiros também, assistentes sociais, controle de infecção, gerência de risco e saúde do trabalhador. E esse grupo, então, junto, trabalha dentro das equipes para poder ajudar essas equipes nessas mudanças de processos de trabalho. Sejam elas como é que eu uso o EPI adequado, vou me contaminar ou não, serei vacinado ou não, até as coisas mais internas, como o medo, que é do paciente, mas agora ele também se tornou nosso, né? Então, o que a gente tem vivido hoje é que tudo que a gente escuta nos grupos que a gente faz, seja nas conversas com os pacientes, com as famílias e com as equipes, também são coisas que nós, enquanto pessoas e psicólogos, sentimos, né? A dor do outro também se tornou a nossa dor, porque não são só os nossos pacientes e as nossas famílias que estão perdendo vidas, né? A pandemia fez com que a essência do trabalho de lá também se tornou a nossa, né? Então, o que está mais presente, mais vivo para mim nas últimas semanas de trabalho é que tudo que a gente escuta também é nosso, né? Essa separação muito vital que a gente faz da nossa contratransferência está cada vez mais tênue, porque o que é vivido pelo outro também está sendo vivido por nós, né? Por isso, já diz a pandemia, ela é algo muito global. Eu não quero me estender, porque se vocês deixarem aqui eu falando, eu vou falar bastante, já não sei se eu ocupei tempo demais, mas eu fiz, acho que uma breve, muito rápida, né, e talvez não honesta, né, não justa, né, do pouquinho que a gente faz lá no hospital, mas abro para a gente poder pensar juntos. Obrigada, Elis, muito obrigada. Eu falei com a Annelise, falei com a Simone, então, se vocês quiserem iniciar também, dar continuidade, fiquem à vontade. Eu acho que talvez... A gente não está te ouvindo, Simone. É que... Tá. Desculpa, nem que deu um probleminha aqui. Eu acho que seria talvez mais interessante pegar uma outra colega, assim, né? Se a Annelise pudesse falar um pouquinho, porque como meu trabalho também é na emergência, do clínicas, eu acho que a gente fica meio repetitivo, assim, mas eu posso falar depois da emergência, sim. Eu acho que talvez pudesse mesclar um pouco. Ok, sugestão aceita. Annelise. Oi, boa noite. Boa noite. Todo mundo me escuta direitinho? Tá bem. Fiquei muito lisonjeada com o convite, em primeiro lugar, quando a Carla fez contato comigo, a Mainar também. Na verdade, eu me encontro desde o início do mês de março em férias, após um ano de trabalho ininterrupto, enlouquecedor, avassalador, como a Elis falou. Então, no momento estou em férias, então desde o dia 2 de março eu não estou no hospital. Acredito que esteja sendo momentos muito, muito difíceis que a minha equipe lá está vivenciando. Eu sou psicóloga no Grupo Hospitalar Conceição e trabalho na UTI do Hospital Conceição, UTI adulto, há 3 anos, aproximadamente. Compartilho alguns aspectos da fala da Elisa a respeito de o quanto esse trabalho mudou de um ano para cá, de março, abril para cá, principalmente em função de como a gente era, de como nós estávamos habituadas a atender pacientes em UTI, né?
Nós tínhamos, então, visitas que aconteciam diariamente dos familiares, né? 2 horários por dia, todos os dias da semana, finais de semana, feriados. Via de regra, nós conversávamos com estas famílias presencialmente, nos horários de visita, por telefone quando necessário, mas era muito habitual que nós conversássemos com as famílias presencialmente, acompanhássemos visitas junto, né? Todo o atendimento aos pacientes internados, a UTI do Hospital Conceição também passou por uma ampliação muito grande, de 45 leitos originalmente de UTI, nós estamos hoje com 75, portanto, 3 áreas novas, eram 4 áreas, hoje estamos com 7 áreas de UTI. Então, essa foi uma diferença muito grande sentida, assim, né? O fato das famílias não poderem mais ir em visitas, o que fez com que nós tivéssemos que abordar essas famílias de uma outra forma também. Ou seja, é um trabalho com muito mais proatividade da equipe da psicologia, porque nós ligamos, então, também para esses familiares. Então, daquela lista toda de pacientes internados e sempre os contatos, né, de referência, para quem também são dadas as notícias médicas todos os dias. Esse trabalho se tornou muito mais proativo, uma vez que a equipe, então, passa a ligar para esses familiares também. Me incluo nessa, então, na psicologia, né, fazendo contato com os familiares para saber como estão, como é que está sendo esse momento na vida das pessoas. E, da mesma forma, o atendimento ao paciente internado. Oportunizando também que essas famílias visitem de forma virtual, enviem fotos, imagens, vídeos gravados de suas casas, também mensagens de áudio, no caso de pacientes que não, devido a estarem intubados, sedados e, portanto, não podendo autorizar o uso da imagem, então que as famílias enviem mensagens de áudio que são transmitidas para esses pacientes, independente da sua condição. Acho que essa foi uma mudança, talvez uma das principais que nós tenhamos percebido, assim, né? A família não poder mais entrar num espaço que, via de regra, dentro de um hospital, a UTI já é mais considerada como algo que a família, a princípio, assim, parece que não faz muito parte, né? São horários ainda restritos de visita, a família fica, via de regra, de uma forma mais limitada. Muitas vezes as famílias sentem que esse não é um espaço para elas, e isso tudo tomou uma proporção ainda maior com a pandemia, né? Com a impossibilidade da rotina das visitas. As visitas presenciais no Hospital Conceição também são realizadas sempre que possível, com combinações, com acordos de equipe, enfim, com todos os cuidados, obviamente. Mas acho que a principal mudança foi a invenção que a equipe precisou fazer para atender, acolher essas famílias, os pacientes que ficam, então, isolados. Esse sentimento é de dos dois lados, né? Os pacientes sentem-se isolados, as famílias também sentem-se isoladas de não poderem estar lá. Então, todo esse recurso de videochamadas, mensagens de áudio, mensagens de vídeo gravadas e que são enviadas através de um tablet que nós usamos com número de celular, para poder oportunizar o contato das famílias com os seus familiares, enfim, que estão internados. Acho que outro desafio grande que se colocou foi a importância do acolhimento da equipe que está trabalhando, né? Então, através de rodas de conversa, espaços de escuta que foram oferecidos para as equipes que estão trabalhando nos mais diversos turnos e nas mais diversas profissões, rodas de conversa de acolhimento a funcionários. Acho que esse é um outro aspecto importante, assim. Obrigada, Simone. Então, vou falar um pouquinho, assim, acho que isso que a Annelise trouxe, assim, e eu acho que a Elis trouxe um pouco da visão ampla do hospital, né, como um todo, assim, para além da questão da CTI. Né, isso da questão da tecnologia, da aproximação das pessoas com um outro instrumento, que é algo muito diferente para nós, assim, né.
Até mesmo os teleatendimentos é algo que a gente não tinha, a grande maioria, esse costume, né? Então, eu acho que a tecnologia aproximou, né? E aproximou de uma forma muito efetiva e conseguiu ser valorizada. Antes eu acho que a gente tinha muitos quês, assim, né? Com a questão da tecnologia, e hoje a gente vê o quanto ela é importante, né? Eu vou falar um pouquinho da emergência, então, uma emergência primeira pandemia e uma emergência segunda pandemia, né? A primeira onda, vamos dizer assim, que foi a emergência do ano passado, né? Uma emergência que conseguia se manter um determinado número de pacientes, e esses pacientes, quando eram muito graves, iam de uma forma muito rápida para a CTI Covid, né, e ficavam muito pouco tempo na emergência, assim, a gente tinha questão de 12 horas, o paciente já era transferido para uma unidade de cuidados intensivos ou um ambiente mais crítico, assim, né. E hoje, e aí o trabalho da psicologia naquele momento era muito tentar cuidar, assim, se as pessoas estavam tendo algum tipo de aproximação com a família. Então, a gente tinha muito cuidado com a questão do paciente idoso, se o paciente idoso estava conseguindo se comunicar. Então, nós tentávamos fazer uma aproximação desse paciente mais velho, que estava mais estável, assim, com a sua família, que talvez a tecnologia não tivesse tanto domínio, assim, eles tinham maior dificuldade. Então, a gente tinha uma coisa mais tranquila, numa emergência um pouco mais calma, no sentido de que a CTI era um ambiente mais tumultuado, onde a gente precisava estar mais ativo, e aí muitas vezes eu acabei atendendo na emergência na CTI em função disso. Mas a emergência era um ambiente, vamos dizer assim, tranquilo, porque não tinha muitos pacientes, os pacientes eram acompanhados por pouco tempo, né? No início, assim, a gente teve muito trabalho com as equipes, e a Ana está aí, né, a nossa colega do trabalho, para dizer muito da questão do medo em relação ao contágio, do medo de levar para casa o vírus, assim, da questão dos EPIs, de como isso foi difícil, a questão de estar protegido, de usar roupa diferente, de não usar a mesma roupa que vai para casa, com medo de contaminar, de estar com toda a paramentação numa emergência geral, que não era necessário, mas tinha medo, porque poderia ter um Covid, da insegurança, onde cada turno mudava as orientações. Se vocês escutarem, é a minha cadela, tá? Vocês peço desculpas. Que cada turno mudava as orientações, uma insegurança em relação institucional, porque a instituição também estava se adaptando, então cada vez mudava o tipo. Então essas foram as principais demandas, né? A gente conseguiu se envolver no primeiro ano muito com a questão das equipes. Então as equipes elas demandavam bastante da gente em função dessa segurança e desse medo. A gente conseguiu fazer rounds, os huddles que a gente chamava, que são os encontros rápidos, né, que a gente faz em função do projeto Lean nas emergências. Tem os huddles que a gente faz em relação aos pacientes, e aí a gente começou a fazer os huddles que a gente chamava de huddle de descompressão, que era uma forma de acolher esses sujeitos. Então a gente tinha tempo para fazer isso. Então essa é uma emergência do primeiro ano. E aí agora nós estamos numa emergência que é a emergência da segunda onda, que é uma emergência muito diferente. É uma emergência que muito pouco a gente tem tempo, eu estou dizendo assim, eu assistência, eu equipe, no primeiro ano eu tive muito tempo para olhar para a equipe. Hoje, esse tempo eu não tenho, porque esse tempo está totalmente voltado à questão da assistência. E toda a emergência que nós tínhamos na CTI no ano passado, a gente tem na emergência hoje, literalmente na emergência, né? Então, assim, as tomadas de decisões, pacientes em cuidados intensivos na emergência por 5, 10, 12, 14 dias. Os pacientes ficando o tempo todo na emergência, no período de contaminação, e saindo da emergência ainda crítico, indo para a área limpa,
que isso nós não tínhamos. Então, a gente tem um trabalho muito voltado à questão da assistência, tanto do paciente quanto da família. Então, muito que se fazia na CTI o ano passado, hoje a gente tem replicado na emergência. Então, videochamadas pré-intubação, a gente tem feito muito, e a gente tem corrido muito contra o tempo para fazer isso, assim, porque tu já fica sabendo antes. Como a gente também tem os huddles, a gente mantém essa prática dos huddles. Huddle, para quem não conhece o serviço, né? Huddle é aquela reunião, é uma metodologia que veio com o projeto Lean, é uma reunião rápida para decidir sobre... Antigamente era assim, antigamente ela funcionava desse jeito, paciente vai ser transferido, paciente precisa de determinado exame, paciente tem pendente uma consultoria, coisas práticas, resolutivas. E na emergência geral, a gente fazia huddle de 20 minutos para 100 pacientes. Hoje, a gente faz huddle para 70 pacientes, 85 pacientes, eles demoram 1 hora e meia, porque a gente precisa decidir, muitas vezes no huddle, definir condutas. Quem vai para a UTI, quem é o primeiro da lista da UTI, como que essa escolha é feita, né? E aí a gente é muito participativo nesse huddle, porque a gente ajuda nessa tomada de decisão, pensando que a gente acolhe essas famílias, a gente tem instrumento para ver como que era esse paciente antes de entrar na emergência. Então, o nosso papel hoje está fundamental. Hoje a gente atua junto à equipe de comunicação, pensando em capacitação justamente para poder deixar eles instrumentalizados a como dar umas notícias e como isso funcionar. Ter a garantia de que as famílias estão sendo comunicadas sobre o estado de saúde do seu ente querido, porque aí, na emergência isso não era, a gente não tinha o costume de ligar para as famílias, porque não precisava, eles ficavam 6 horas, iam para outra unidade, e a outra unidade era responsável por isso. Então, a gente muito passava esse cuidado, né? Então, transferia esse cuidado por uma outra unidade. Hoje não dá para fazer isso. Então, o envolvimento da psicologia na emergência está muito perto da equipe médica, muito envolvido com a equipe médica. A gente está junto com eles, com a equipe assistente. E aí, a questão do cuidado da equipe, a gente muito está tendo o apoio do ECMO, daí a Aninha pode também contar disso, assim, porque elas estão sendo os nossos olhos, os nossos ouvidos. Eu escuto alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa, então vamos pensar sobre isso. Mas eu vou lá e falo para as gurias, porque é elas que têm que fazer alguma coisa, eu não consigo. Antes não, eu tinha tempo, eu conseguia falar com as equipes, eu podia conversar. Hoje eu não tenho mais esse tempo. Hoje eu estou sempre correndo muito contra o tempo para dar conta minimamente da assistência ao paciente e à família. Então, e poder ajudar a equipe nessa questão desse olhar em relação ao processo decisório. Então, acho que depois a Rita poderia contar um pouquinho, né, para nós sobre essa questão do processo decisório, que é para além de Simone, tem toda, eu vi a Grace aqui, vi a Priscila, que são colegas lá do serviço, foi isso que eu vi, assim, mas que são pessoas que estão envolvidas com a questão de ajuda, né, nessa tomada de decisão. Nós estamos, infelizmente, num momento onde a gente tem que fazer escolhas. Isso é muito triste falar, né? Mas a gente tem feito e tem precisado fazer algumas escolhas. Acho que era isso que eu tinha para falar. Qualquer coisa, depois a gente conversa, porque eu também sou que nem a Elice, me deixa, eu fico falando meia hora. Obrigada. Bom, como disse a Flávia, é um momento de circular a palavra, né? Então, o microfone está à disposição, mas eu queria comentar que das coisas que vocês falaram, né? De tudo que vocês fazem em função em função da vida, né? Em função dos pacientes, dos familiares. Eu acho que essa possibilidade de aproximar
a família da pessoa que está internada na UTI, na emergência, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele ajuda muito nesse luto tão mais complicado que é o do Covid, onde as pessoas não podem ter um velório. E eu acho que, não sei se vocês entendem, mas para mim é isso que passa também, sabe? A possibilidade de ter esse contato por telechamada, de gravar um áudio, de mandar foto, já é uma construção, no caso de acontecer o pior, né? E que acho que ajuda muito também. E então queria só fazer mais comentar isso também, né? Porque eu vi que vocês não chegaram nessa parte, mas que faz toda a diferença. Eu vi que tem inscrições. A Vera se inscreveu e fica também a possibilidade, quem quiser se inscrever pelo chat, eu posso ir acompanhando. A Rita, eu acho também, Flávia. A Rita ali do Clínicas. Eu vou esperar um pouco para não monopolizar o Clínicas aqui. Verdade, desculpa, Rita. Rita primeiro, depois a Vera. Imagina, me escutam bem, pessoal? Bom, boa noite a todos. Eu realmente estou muito feliz, muito emocionada, muito lisonjeada também por ouvir as minhas colegas que falam desse lugar muito apropriadamente, né? Que é um lugar de escuta, que é um lugar de cuidado, que é um lugar de transformação e que é um lugar que nos fez entrar na unidade Covid a despeito do medo, a despeito das inseguranças e a despeito de todo também que o momento orientou que nós não fizéssemos, que isso ocorreu por um cuidado. Gostaria só de reiterar que sim, nós entramos desde o primeiro dia, desde o primeiro paciente, que nós lemos na porta da unidade Covid só for imprescindível. Eu acho que como psicólogo é imprescindível numa unidade, seja ela de internação, UTI, emergência, e eu fico muito gratificada realmente junto com a Elis desde o primeiro, muito sentido para nós, e um trabalho que tem uma construção coletiva que foi aumentando e foi se incrementando no serviço, como as gurias já muito bem colocaram. A Aninha está aqui também para poder partilhar disso, né, enquanto psicóloga do trabalho. Também vejo aqui que a Priscila, né, está aqui com a gente, né, que foi uma das nossas contratadas novas para nossa força-tarefa, em que o hospital se deu conta que precisávamos, sim, de mais psicólogas, então recebemos 10 psicólogas. Numa tacada só, 10 psicólogas temporárias com contratos de 2 anos, mas que realmente fazem a diferença todos os dias na vida de tantas famílias, né, e de tantos profissionais colegas, e que nós podemos, né, auxiliar a minimizar o sofrimento, né, de todos. Em termos de números, pessoal, só para vocês saberem rapidamente, no ano passado nós fizemos mais de 16 mil intervenções com pacientes e familiares só da UTI Covid. Eu não tenho esse dado ainda de cabeça da emergência e da internação, mas eu preciso dizer para vocês que eu me orgulho muito de ter podido dar o melhor durante todo esse ano e de saber que todas as minhas colegas também deram e seguem dando o seu melhor. Acho que quando a Annelise fala do cansaço extremo, né, das férias mais do que merecidas, a gente se entrega muito para esse trabalho, né? Esse foi um trabalho que nos mostrou que o ponto que a gente registra, né, no cartão ponto, ele fica em segundo plano dentro de toda a construção afetiva que nós fomos fazendo com essas famílias. No Clínicas, nós recebemos algumas doações de tablets em função da mídia, enfim,
mas a gente precisa confessar que o nosso telefone pessoal, ele circula, né, nas famílias e nos corações de muitos, e que os familiares sempre foram extremamente cuidadosos conosco, não nos importunando, né, em momentos inadequados. Eu acho que a Covid vai nos deixar um legado, que é o legado da confiança mútua, né, da gente poder confiar na equipe, de confiar nos familiares, de confiar nos pacientes, da gente confiar que realmente, assim, nesses momentos de dor, a diferença que a gente faz, sem dúvida nenhuma, faz com que eles cuidem da gente também. Esse era o medo que nós tínhamos. Nossa, como é que eu vou dar o meu telefone pessoal? Na hora de uma videochamada, que tu entra na unidade, tem que se paramentar, e tu não tem o sinal do tablet do hospital, tu vai usar o teu 4G. Isso é fato, porque o que está ali em jogo é um vínculo muito mais precioso do que não ter ou ter o nosso número. Então, eu queria também compartilhar isso, né? Que a nossa entrega, ela é completa e que a gente é extremamente gratificado por isso, porque as famílias são extremamente amorosas, elas são agradecidas. Com pacientes que vêm a óbito, nós temos um retorno lindíssimo dos familiares também. Então, realmente, assim, eu entendo que foi um ano de muita transformação, que os serviços não vão ser mais o mesmo, né, os serviços de psicologia hospitalar que trabalham com isso, mas mais do que isso, nós não vamos mais ser os mesmos. Eu escutei de uma analista que eu gosto muito, Ana Paula Terra Machado, ela dizendo assim que a Covid, ela pode transformar, né, muitos corpos, né, em função da doença, mas sem dúvida nenhuma, mesmo quem não passou pela experiência de estar infectado com coronavírus, se afetou e vai ter transformações em função disso, né? E eu acho que nós precisamos sempre pegar o melhor do que uma crise tem para trazer. Acho que esse é o nosso papel como seres humanos, né? A gente poder reinventar isso. E eu entendo que nós estamos conseguindo fazer o nosso melhor, e a Covid sim afetou a todos, mas eu espero que ela nos afete da forma mais afetiva possível, que é a gente poder se entregar também para as equipes, para os pacientes, para as famílias, seguir nos cuidando, porque a saúde mental é fundamental, e eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês, escutando vocês, porque é isso, a gente precisa de muita troca, a gente precisa se ouvir. Eu adorei as palavras que a Flávia falou, né, Flávia? Eu acho que eu até registrei aqui para não perder, e são palavras que traduzem e resumem tudo isso. Queria muito agradecer, acho que a Carla teve uma feliz ideia, tem mais alguma pessoa que está envolvida nisso, eu vou esquecer o nome, desculpem, mas queria muito agradecer a oportunidade de dizer que isso é saúde mental para nós também. A gente poder se escutar, a gente poder falar sobre a nossa prática e a gente poder saber que a gente tem estrutura, tem força, tem as nossas terapias, as nossas vivências para a gente seguir em frente. E a gente vai precisar de coragem para seguir em frente, porque como a Simone disse também, a gente entrou naquele momento da tomada de decisão mais difícil, que é definir quem fica com o melhor respirador, quem não fica, quem vai ter o leito de UTI, sendo que tem uma fila interminável dentro dos hospitais. Eu não estou nem falando da fila de fora, que essa eu não tenho nem vontade de me atualizar, porque cada vez que eu escuto eu fico mais impressionada. Então é isso, pessoal. Eu também não vou seguir falando, porque quem me conhece sabe que eu amo muito o que eu faço, eu admiro muito os meus colegas e admiro a todas vocês que estão aqui disponíveis para escutar essas experiências de vida, porque é disso que a gente está falando. Muito obrigada. Então, está inscrita a Vera agora. Pois então, eu estou inscrita, mas eu vi que a Milene está aí, e eu não sei se... Eu tenho uma questão, na verdade, para colocar, mas eu pensei que talvez a Milene pudesse falar também da experiência dela, antes de eu fazer a questão. Fiquei pensando. Oi, boa noite para todos. Na verdade, a experiência nossa é um pouco diferente, porque a gente trabalha no Hospital Fêmea, que ele não é referência Covid, né? Então, a gente tem atuado mais pouco nessa área.
Então, eu estou aqui para ouvir as colegas e parabenizar, porque acho que é um grande desafio, né, esse trabalho. Achei brilhante, achei muito importante essa iniciativa do Conselho. Desculpa, minha bateria está fraca. Achei importante, principalmente, esse espaço eu não sei como é que foi usado o termo parar para se pensar um pouco, para se olhar, né? A Annelise, na verdade, que está nos representando aqui, porque a UTI maior do GHC é ela no Conceição, né, onde ela está. Mas eu parabenizo a todas, assim, acho que é um trabalho muito importante, assim, e muito importante também que se tem equipe, né, para discutir, assim, nós no Hospital Fêmea somos só duas, assim, e a gente não tem muita, e eu imagino a Annelise que está mais sozinha lá, assim, o quanto é complexo isso, né, porque realmente é um momento em que toda decisão pesa muito, né, então seria bem importante essa discussão conjunta. Boa noite. Acho que era isso que eu tinha a dizer. Não tenho para acrescentar mais a respeito da nossa experiência pessoal. Obrigada, Milene. Eu ia fazer uma pergunta que tem a ver com isso, Milene, que tu fala, assim, né? Boa noite a todos. Eu sou Vera Pazini, sou docente da URGS atualmente, mas fui trabalhadora do GHC por 20 anos, né? E lembro bem que no episódio, assim, lembro de duas coisas especificamente em relação a esse tema. Uma que a gente tinha uma enfermeira, que era chefe do serviço lá da UTI, na enfermagem, que era a Nara Azeredo, que sempre trazia a importância que ela via da psicologia trabalhando na UTI, né? E no setor de emergência. E sempre nos convocava, então, né, a poder ocupar esse lugar. E que isso não tinha uma valorização do ponto de vista institucional para a contratação de profissionais da psicologia para esse lugar. Que a primeira vez que se demandou, assim, mais efetivamente a presença da psicologia na UTI foi no episódio do incêndio da Boate Kiss, né, em que vários pacientes vieram para Porto Alegre e ocuparam tanto o HPS quanto o Conceição, clínicas, o Cristo também, né? Teve pacientes que foram para lá, enfim. Naquele momento, né, a equipe da UTI disse: nós precisamos de psicólogos aqui dentro da UTI. E o hospital não tinha nenhum psicólogo, não tinha como chamar, né? Ou pelo menos dizia que não tinha como chamar, né? E não tinha nenhum psicólogo que pudesse ser destinado especificamente para esse lugar. Então, vários profissionais que estavam em outros locais do hospital, a Annelise vai lembrar disso, a gente fez uma organização para ter um rodízio, né, onde os psicólogos de outros setores trabalhavam algumas horas dentro da UTI do Hospital Conceição. Lá no Cristo, a gente tinha psicólogas que trabalhavam lá, que davam apoio para a UTI, mas no Conceição a gente não tinha nenhum profissional dedicado a essa área. E eu sei que, nesse momento, a Annelise também é a única profissional e não está dedicada todo o tempo da carga horária dela para esse serviço, né? Não sei como é que está agora no período da pandemia, mas eu sabia que anteriormente não era assim. Então, a minha pergunta era um pouco, né, até pensando nisso que a Rita falou, né, que nesse momento a gestão se deu conta de que precisava contratar mais pessoas e vários profissionais foram contratados aí. Eu queria um pouquinho que vocês falassem disso, assim, né, de como é que vocês percebem essa percepção institucional, assim, da importância da psicologia nesses espaços, né, se isso também foi uma mudança que não só se percebeu lá no Clínicas, como a Rita disse, né, se isso também tem se percebido em outros espaços, e especialmente isso, assim, né, de como é que vocês vivem essa mudança de ritmo, né, porque como a gente tinha falado no início, acho que a Flávia trouxe isso, né, as emergências e as UTIs, elas são espaços de trabalho muito rápido, né, de situações, assim, que envolvem urgência, né, emergência, e que, portanto, exigem, assim, um trabalho muito rápido. E como a Flávia trouxe, talvez o nosso trabalho, em muitos momentos, seja dar um pouco de lentidão, né, poder parar um pouquinho, né, para se pensar no que se está fazendo, né. E então, como é que vocês se veem, né, nessa situação, assim, de dar uma pausa, né, de poder oferecer uma pausa nesse momento, assim, que exige tanto aceleração do tempo? Eu só preciso dizer uma coisa antes,
que a Vera, ela ajudou na organização desse evento, só que agora ela me abandonou no Crepop, gente, mas ela ajudou. E quando eu preciso de socorro, ela atende, só para saber que eu também agradeço a ajuda da Vera. Pelo que eu estou vendo no chat, não tem inscrição, mas está aberta a possibilidade de falarem. Eu vi que tem um pessoal da Santa Casa também, né? Seria tão bom se a gente pudesse escutar a experiência desse outro hospital, assim. Milene, tu ergueste a mão? Ergui, porque a Vera fez uma pergunta para nós, eu acho que até a Annelise tem muito mais condições de responder, né? Mas eu ouvindo as gurias falando, as gurias que trabalham no clínica, as colegas que trabalham no clínica, assim, me deu uma certa invejinha, assim, invejinha branca, assim, no sentido da valorização mesmo da psicologia, né? Eu acho que no Grupo Hospitalar Conceição isso está bem aquém, assim, inclusive a saúde do trabalhador, nossa, foi bastante desmontada, então no momento tão importante que a gente está vivendo, que todo mundo precisaria de suporte, né, isso eu acho que está bem deficitário no Grupo Hospitalar Conceição, né? Imaginando o número de funcionários que a gente tem e a magnitude do serviço, assim, eu acho que não faz jus, né? A equipe de psicologia segue a mesma, não faz jus, assim, a este momento, né? E a magnitude de toda a situação, assim, que a gente está vivenciando. Era só isso que eu queria complementar. Concordo, Milene, assim, o que a gente troca com as colegas, eu que sou então da área da saúde do trabalhador, né, sou a Ana Luísa, sou psicóloga do trabalho lá no Clínicas, e troco muito com a Andréia, assim, né, e esse desmonte já vem acontecendo faz tempo, né, assim, vários colegas, vários médicos do trabalho, que também são do Conceição e do Clínicas, né, já compartilhavam com a gente, assim, da desestruturação de um serviço que... Ok, vamos também salientar que não era o espaço mais nobre do Hospital de Clínicas, eu acho que passa a ter uma função nesse momento, eu acho que passa a ter um lugar estratégico, assim, né, pela via da escuta desse trabalhador e da necessidade de manter esse trabalhador também em condições físicas, clínicas, e, né, para poder exercer, assim, o seu trabalho, mas desse desmonte já está acontecendo há mais tempo e a Andréia está... o que eu troquei com ela recentemente passa muito por isso, assim, né, de uma solidão imensa, né, assim, e de um serviço desarticulado, porque eu acho que é um pouco isso, não só a psicologia, né, Milene, mas, assim, toda a rede tinha um suporte, uma época que era maravilhoso do serviço social no Conceição. A gente tinha várias trocas, né, e várias aprendizagens, assim, com as colegas, e isso foi se desmontando, assim, nos últimos anos. Então, eu acho que agora é reflexo também, né, de todas as dificuldades de manutenção desses trabalhadores com uma mínima saúde. Saúde é demasiado, né? Condição clínica de exercer suas atividades, a saúde a gente busca, mas acho que a gente está no momento de tentar manter alguma estabilidade, e isso a gente faz via coletivo, e aí, de novo, né, acho que mais me machuca, porque eu acho que o que a gente não cansa de falar nos espaços em que a gente participa é da construção de um trabalho coletivo, né, assim, as gurias trazem lá no início, assim, se dentro da psicologia a gente faz muitas modificações para poder tornar o nosso trabalho mais flexível, as nossas próprias fronteiras das áreas mais flexíveis, né? Isso também precisa se dar dentro da saúde do trabalhador. A gente precisa articular propostas coletivamente, construções que vão envolver o médico do trabalho, que vão envolver assistente social, psiquiatria, no nosso caso.
ali na medicina ocupacional, mas que isso precisa ser feito coletivamente, assim, e o trabalho solo me dói escutar de pessoas se aventurando, né, nessas propostas e na magnitude do que a gente está vivendo. A gente já vive toda a solidão, né, da pandemia, assim, a gente já vive todo o isolamento, e eu acho que o que dá um maior gás, e a Débora Noal, que já foi citada aqui, fala tanto em pertença, né? Como é que a gente tem podido pensar a questão da pertença dentro das nossas equipes, dentro da nossa instituição, para poder pensar na saúde mental e poder pensar no trabalho construído, e só é possível nesse momento, e sempre foi, para quem é da área da saúde do trabalhador, sempre acreditou e apostou muito no trabalho, né, coletivo, assim, mas agora está gritando isso, a gente não vai resolver nada sozinho nesse momento. São as decisões difíceis, são o uso dos EPIs, é a ajuda para fazer a paramentação, que era lá no início que a gente muito tinha o colega para poder fazer um espelho para a gente. Então, assim, são detalhes de um trabalho que precisa ser feito dessa forma. E, enfim, acho que era um pouco essa mensagem, assim, também, né? A gente também precisou remodelar toda a nossa prática profissional no último ano, né, a questão dos tempos, né, a gente programava uma intervenção numa equipe, organizava, articulava, chefias com os colegas, e isso a gente fazia em alguns dias. Agora, daqui meia hora, a gente precisa estar na emergência. Daqui 15 minutos a gente tem intervenção do CTI. Quem vai? Tem um grupo no WhatsApp, posso, não posso? Né? Então, assim, também uma mudança do nosso modelo de trabalho, né? Muito lá baseado na análise institucional, então que a gente faz muitas leituras dos muitos atravessamentos, que nada, agora a gente sai e vamos, né? Vamos todos juntos, assim, fazer essa escuta, depois a gente pensa os atravessamentos, mas a gente vai estar lá com as equipes, a gente vai estar nos espaços dessas equipes, a gente vai estar com esse trabalhador, no mesmo risco que ele, né? Isso da gente estar nas unidades foi muito importante no início, assim, da gente não se furtar, né? Não, todo mundo com muito medo de como esse vírus circulava, e a gente pôde estar dentro da unidade, né? Com as pessoas, também com o mesmo EPI que aquelas pessoas, para também transmitir uma mensagem, uma informação mais precisa sobre o que eles precisavam saber de uma forma mais concreta, EPIs, fluxos, testagem, como é que estava organizado, e a gente também sujeito aos mesmos riscos, e seguimos sujeitos, acho que a Rita fala um pouco isso, assim, né, e para mim isso é sempre muito precioso. O trabalhador também é paciente, né? Ele pode agora estar muito claro. Eu acho que as nossas defesas ficaram muito, porque a gente tem sempre uma coisa mais defensiva, necessária para poder fazer o trabalho de uma assistência, pensando que existe aí um campo, uma linha imaginária que nos separa desse público, que nos permite ofertar algo para essa pessoa que está precisando. Só que agora acabou, né? Amanhã posso ser eu, amanhã pode ser meu pai, minha mãe, meus filhos. Então, a gente sai desse lugar e está todo o tempo sendo tensionado e é isso, é só junto que a gente vai conseguir estar junto dessas pessoas e também se sentindo trabalhador e em risco, imobilizado e poder falar disso. Acho que isso é uma outra mudança, para além das tecnologias, né? Assim, o lugar do psicólogo, né? Não, a gente está na mesma, a gente se emociona muito nesses eventos, a gente se emociona muito nas intervenções. Então, eu acho que também é um exercício para a gente crescer como profissional, assim, estar mais próximo das pessoas, que eu acho que é isso que a gente compartilha quando a gente escolhe a nossa trajetória profissional. Nós temos pedido de inscrição da Annelise e da Cris. Posso falar? Vocês me escutam bem? Tá bem. Me reportando, então, um pouco ao que a Vera colocava e a Milene também, colegas, né? Fomos colegas, então, né? Eu e Vera, num período aí de GHC. E, de fato, assim, compartilho um pouco desse sentimento que a Milene também traz, de uma certa invejinha boa de uma equipe do Clínicas que tenha crescido tanto, mesmo que temporariamente, mas vocês falam de um temporário por 2 anos, é um temporário bom, assim, digamos, né? Então, de uma equipe que cresceu bastante para dar conta, para ajudar, para auxiliar nesse trabalho que cresceu imensamente. Acho que essa é uma situação que o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição como um todo, acho que a Milene traz a experiência do Fêmina, eu falo enquanto Hospital Nossa Senhora da Conceição, de ainda estarmos com um número de psicólogos e psicólogas aquém
dar conta, hoje eu diria assim, do mínimo, né? Na UTI, de fato, eu trabalho na UTI do Hospital Conceição há 3 anos, e há 3 anos eu estou num regime de cedência. Até abril do ano passado, era uma cedência de uma parte de carga horária. A minha gerência atual ainda é a gerência de saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. Ainda estou vinculada oficialmente a um serviço de saúde mental. Então, durante boa parte desses 3 anos, o meu regime de trabalho na UTI foi de cedência, e de abril do ano passado para cá, que tem sido, então, com a carga horária integral, mas ainda cedida. Ou seja, a UTI oficialmente, né, em termos assim, de papel, de organograma, oficialmente, dentro da sua gerência, não há o profissional psicólogo nesta unidade. Assim como diversas outras unidades do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que atendem Covid, que são internações, isolamento, que não contam com esse suporte da psicologia. Então, mais uma vez, eu fiz parte desse rodízio de atendimento quando houve essa tragédia horrível que aconteceu na Boate Kiss. Já faz tantos anos isso, e fiz parte do rodízio de profissionais que atenderam naquela situação. Foi uma força-tarefa imensa e muito bonita, que muitos profissionais do GHC compuseram. Então, vieram profissionais não apenas do Hospital Conceição, do Cristo, de todos os serviços da saúde comunitária, para auxiliar unidades de saúde, enfim, CAPS. E isso já faz tantos anos, e mesmo assim, de lá para cá, ainda não houve, né? Eu tenho um desejo muito grande de que esse trabalho iniciado de 3 anos para cá na UTI, ele passe a se tornar oficial, né? Mas, de qualquer forma, eu sou a única psicóloga que está lá nessa UTI com 75 leitos atualmente. Ou seja, é muita coisa, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente muito coloca, assim, em termos de gerência, né? A necessidade de que haja contratações e mais valorização mesmo desse profissional da psicologia para poder atuar em tantas frentes de trabalho que um hospital nos coloca, nesse momento ainda mais, mas com tantas questões, né, da própria psicologia hospitalar, das demandas dos sujeitos e de adoecimentos e de relação saúde e doença, enfim, tudo que se atravessa, né? Então, eu fico muito contente de ver as colegas e o pessoal do Clínicas contando de um grupo muito grande que se formou, que estão podendo trabalhar juntos. A gente sabe também dos desafios de cada semana chegar e ter colegas novos. A gente se depara com isso no Hospital Conceição também. Muitas contratações de equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos, enfim. Mas acho que é uma composição de força-tarefa muito importante nesse momento, e da qual eu compartilho com a Milene, do quanto a gente sente falta. Sim, disso aí tudo. É isso, nesse momento. Cris. Boa noite, me escutam bem? Sim. Bom, eu quero saudar todo mundo que está aqui, né? Meu nome é Cristina Schwartz, eu sou conselheira, vice-presidente aqui do Conselho de Psicologia, e vim aqui para representar também a diretoria, né? Tamanha a importância que esse debate tem para a nossa gestão, porque acredito que falar sobre o cenário da psicologia hospitalar nesse momento, né, e sobre a atuação da psicologia, especificamente no enfrentamento à Covid nos hospitais, ele representa algo, inclusive, para além dos hospitais, né? Falar sobre isso representa o papel que a nossa profissão tem no lidar com a finitude da vida, com lidar com as construções e desconstruções, né? E agora, nesse momento, o desmonte da política pública, de a gente pensar o papel do SUS, né, na garantia de direitos e no direito à vida de toda a população, né? A gente pensar a importância de se ter equipes que tenham respaldo para poder produzir autocuidado, né? Achei muito importante o que a Rita trouxe sobre a confiança das equipes, né?
Então, eu acho que, de alguma forma, é um espelho também para a gente pensar como a pandemia, né, está descortinando diversos aspectos da fragilidade da nossa vida, da fragilidade das redes, né? Acho que tem muitas pessoas que estão escutando também e têm trocado muito sobre o quanto estão escutando num outro aspecto que não é o aspecto da hospitalar, que é o aspecto da clínica, né? Como lidar com a morte também está chegando, porque no momento em que vocês se despedem desses pacientes, se despedem das famílias, essas famílias também, de alguma forma, estão em algum diálogo, podem estar em algum diálogo com alguma psicóloga clínica ou com alguma psicóloga da assistência social, com alguma psicóloga da atenção básica, né? E do quanto essa é uma experiência que se costura entre esses diversos contextos, né? A experiência da morte hoje se costura nesses diversos contextos, porque ela nos ronda de todos os lados, né? É muito difícil hoje a gente pensar que em alguém que não esteja com algum familiar, amigo de familiar, enfim, alguém que não esteja com Covid, né? Hoje, em conversas cotidianas, a gente tem assim, acabei de saber que meu primo, meu tio, meu não sei o que, as pessoas estão tomando conhecimento, né, dos contaminados à sua volta em tempo real e a gente vai participando disso, né? Então, acho que é a importância do trabalho de vocês e do trocar, dessa troca sobre esse trabalho, para além, inclusive, do contexto hospitalar, né? Da construção de referências para além disso, inclusive, né? E queria trazer algumas questões que me suscitaram as falas de vocês, pensando muito nesse contraste que eu escutei assim entre pensar sobre o colapso e ao mesmo tempo pensar sobre as construções possíveis de esperança, né, a partir desse trabalho, da força que ele tem, né? E fiquei querendo ouvir vocês assim de pensar o que vocês acham disso, dessas, porque eu imagino que, por exemplo, se a gente for fazer, né, Carla, se o CREPOP for fazer daqui a pouco as referências técnicas, né, uma pesquisa que leve a construção de referências técnicas sobre psicologia hospitalar, hoje ela é muito diferente do que ela vai ser daqui a 2 anos, né? Então, fiquei pensando assim, o que vocês imaginam que vai ficar disso? O que disso tudo, que é tão trágico e tão difícil, e tão, né, que fazem dar tantos esforços e tanto sacrifício, o que disso vocês imaginam que, para além do momento da urgência, né, para além do que hoje a gente está fazendo, um pouco como a Aninha falou, né, no atropelo dos possíveis, não tem mais pensar e calcular muita intervenção, a intervenção vai, com quem tiver, como for, né? O que desse possível, que está sendo o melhor possível de cada um e cada uma, o que disso vocês imaginam que fica de referência assim, para a atuação? Né? Uma questão. A outra questão que me suscita é pensar sobre desse desmonte, né? Eu acho que o Clínicas nessa posição privilegiada e talvez como hospital e escola, talvez pela verba também que tem, né, do seu montante de pesquisa, da sua relação com o MEC, também possibilite que talvez esteja um pouco mais protegido financeiramente em relação aos desmontes, não sei, né? Mas assim, pensando que a realidade do desmonte deve estar atingindo, né, também outros hospitais, e pensando em quanto o voluntariado chega como uma resposta, talvez muito, né, que pareça uma resposta possível e adequada nesse momento, assim, e pensando o quanto que esse trabalho tem uma complexidade que não se sustentaria, né, apenas num doar 5, 6 horas da sua semana para estar ali presente, né, porque eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que ser psicóloga é simplesmente estar ali e escutar e que isso não depende de uma especificidade, né, de um trabalho muito bem pensado, que depende tanto da formação prévia quanto da leitura do contexto em que se está, né? Então, fiquei pensando muito nisso, assim, né, de como hoje a gente vê, até a própria Secretaria Estadual da Saúde tem um cadastro de voluntariado, né, que a gente pensa, se a gente for pensar assim, numa realidade de hospital, como isso se daria? Eu imagino que isso não se daria, né? Então, assim, é uma fala também no sentido de a gente pensar que, bom, diante de todo esse contexto de exceção que a gente está vivendo, né, muitas coisas parecem justificáveis, né? Mas tem coisas que a gente tem que bater o martelo e dizer que não são, né? E eu acho que como a gente fortalece, né, a ideia de que sim, a política pública tem que ser fortalecida a todo e qualquer pano, mesmo numa situação de recuperação fiscal, mesmo numa situação né, bom, a gente tem a PEC do teto, né, do teto de gastos do fim do mundo, né, e a gente precisa reafirmar a cada tempo mais,
né? O SUS precisa, sim, ser cada vez mais fortalecido, e isso é algo que talvez nesse momento, se tem algo talvez de positivo nisso, é que de alguma forma a gente pode levar para a sociedade esse debate, né, da importância de um SUS público. Enfim, já falei demais, desculpem, fecho. Mainar se inscreveu. Até achar o microfone, estão me ouvindo bem? Primeiro, gratidão imensa às colegas que trabalham nos hospitais, que vieram aqui tão generosamente compartilhar a experiência, né? Porque é um tipo de vivência que se não é vocês a contar, a gente não consegue, a gente consegue imaginar, tem alguma ideia, assim, mas esse conhecimento de vocês e essa vivência de vocês não é uma coisa acessível, assim. Até eu que trabalho na prisão, mais ou menos as pessoas fazem alguma ideia do que faz o psicólogo na prisão, mas vocês, assim, é importante, e são poucos, né, as psicólogos que fazem esse trabalho que vocês fazem. E o quanto é importante, né? São poucos, mas precisariam ser muitos mais, e dada a dimensão da tragédia que a gente está vivendo, principalmente. E assim como nós não estávamos preparados para viver o que estamos vivendo, vocês em emergências e UTIs e tal, também não acredito que não tivesse nenhum curso que pudesse preparar para essa vivência que vocês estão enfrentando e, né, encarando. E vocês deram algumas pistas, porque eu estou vendo aqui no chat que tem bastante estudantes, né, de vários lugares e residentes, enfim, né? E a Ana Luísa e eu fomos colegas de faculdade, a Vera foi minha professora, então tem pessoas que eu fui conhecendo depois, mas a gente não teve nada nem parecido, assim. Eu acho que teve uma disciplina eletiva de psicologia hospitalar, e porque a gente perguntava muito, catava algum texto. A Vera falou muito, né, nem todo mundo teve aula com ela, mas falou muito do que faz um psicólogo no SUS. A gente foi na UBS, que era vinculado ao Hospital Conceição, então começava a ter alguma noção, assim, mas um despreparo completo para trabalhar no SUS, né? E aí vem a UTI, o hospital e a UTI, uma pandemia, né? E aí vocês deram algumas pistas, né, do arcabouço que vocês tinham antes, o que vocês conseguiram lançar mão neste momento. Então, a importância do coletivo, a análise institucional, por mais que seja deixada de lado na hora da urgência, mas ela estava ali, né? Então, tu já vai com uma leitura, né, que te prepara para isso. Então, não é uma pergunta para vocês responderem agora, porque não se trata de uma sabatina, assim, ou de uma aula, mas se vocês tivessem como compartilhar um pouco daquilo que vocês tinham de conhecimento antes da pandemia, o que tem subsidiado vocês nesse trabalho, né? Se vocês pudessem compartilhar isso, acho que seria interessante. E se não der agora, pode ser em uma publicação mais adiante, uma outra roda de conversa, sei lá, né? Mas é mais porque eu vi estudantes aqui, eu lembrei do tempo do estudante, o quanto a gente não teve nada disso, né? Ou quase nada. Né? No meu caso, quase nada, porque eu tive a sorte de ser aluna da Vera. A Rita se inscreveu. Rita, deixa eu só fazer um comentário bem breve antes de te passar a palavra, porque era justamente para ti que eu queria falar. No começo, o teu áudio estava um pouquinho cortado, então eu não sei se eu escutei bem, tá? Mas achei muito forte, muito importante aqui para este evento e para a gente seguir pensando a ideia que tu traz, se eu escutei bem, do dizer só entre si imprescindível, e da psicologia dando a cara agora e se mostrando sim imprescindível e ultrapassando essas barreiras, não porque ninguém pediu, e porque sim, porque nós sabemos a importância do nosso fazer neste momento, neste lugar, nós sabemos que temos que estar lá dentro e que somos imprescindíveis. Eu achei muito importante essa tua fala, muito potente e bastante inspirador ouvir vocês tendo essa coragem para além de todos os medos que circulam tanto por agora,
para além de todas essas desvalorizações que vocês falam também, e que bonito ver esse momento em que isso está sendo forçosamente reconhecido, né? Ainda que forçosamente, que bom que está sendo reconhecido e que bom que vocês estão tendo essa valentia de ultrapassar essas barreiras. Mas era só isso, achei muito, muito bonito isso. Te passo a palavra. Eu posso acrescentar uma coisa que eu esqueci, que tem a ver com isso que tu falou. É que essas decisões que vocês relataram, assim, sobre usar o telefone pessoal e outros limites que a gente questiona nessas horas, né? No sistema prisional a gente vive muito disso, porque lá ele já é uma situação de exceção, né? Mas são decisões éticas, né? Aí quando tu separa o que está prescrito e o que é a norma moral do que é aquela decisão ética que é para quem estou fazendo isso, a serviço de quem, a serviço do quê, né? E às vezes até sem poder pensar muito, mas que é uma decisão assim pelo cuidado e que nem sempre segue a norma que estava que regulamentava as ações antes, né? Então, só salientar isso, esse aspecto ético, né, que é fundamental e que nos sustenta no dia a dia. Eu achei ótimo te escutar, Mainar, porque eu acho que a gente está falando do trabalho prescrito e do realizado, né? E do quanto isso é importante para nós. E a tua fala com relação ao sistema prisional me levou na minha época de faculdade, há muitos anos atrás, em que eu tive a oportunidade de conhecer o Presídio Central com a Magali Carmona, psicóloga, né, na ocasião de lá. E me chocou muito quando a gente foi embora, e eu fui embora junto com ela, eles gritavam, tchau, madrinha, até amanhã. E era um afeto que aqueles prisioneiros, né, detentos, enfim, não sei bem como chamá-los de forma correta, era tão forte ouvir aquilo, e eu fiquei tão emocionada com tudo que eu vi lá dentro e com as histórias de vida que eu escutei, que eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, nesse borramento das coisas, do quanto também a gente se coloca em situações de risco, né, porque trabalhar num presídio, vamos combinar que é uma situação bastante, né, delicada. Mas, de qualquer maneira, só retomando um pouco o que a Flávia também trouxe, eu sinto que essa questão da construção, né, e tentando responder um pouco a vocês, essa é uma construção que foi tecida há muitos anos, né? Quando eu comecei a trabalhar na UTI, que faz 10 anos, tínhamos, então, né, todo um contexto que dizia, bom, nós temos que ter uma residência multiprofissional de adulto crítico, que ia passar pela emergência e pelo CTI. O que aconteceu no CTI, então? Eu comecei a implementar algumas coisas lá. E talvez o primeiro momento em que eu me deparei com dificuldades em termos de rompimento de barreiras foi quando eu trouxe a questão da entrada de crianças na unidade, né? E isso data de muito tempo. Em seguida, o que aconteceu? Veio o incêndio da Boate Kiss, né? E nós tivemos 18 pacientes que ficaram 4, 5 meses conosco, e mudou totalmente o nosso processo de trabalho, as nossas interações, e nós aprendemos muito com Santa Maria. Talvez o que mais eu tenha aprendido é que nós temos portais que nós temos que aproveitar e passar por eles. Nesse momento de Santa Maria, o portal da psicologia na UTI se abriu, e desde então os rounds passaram a ser mais compartilhados. Hoje em dia nós tínhamos rounds multiprofissionais em que o técnico de enfermagem tinha vez, né? E aí com a pandemia nós tivemos que parar um pouco com toda essa aglomeração de profissionais. Mas enfim, por que eu estou trazendo isso? Porque essa construção é coletiva, né? E é uma construção que só é possível porque, para além de todos os recursos que sim o hospital tem, nós fizemos uma construção também muito alicerçada em todo esse conhecimento e essa bagagem que nós fomos levando para dentro da unidade, né? Os grupos que nós fazíamos em loco, né? Todo um trabalho que eu e Elis já construíamos também com relação
a gerenciamento de atitudes, a técnicas que ela aprendeu lá na sua vivência de Londres, que ela morou lá bastante tempo, né, e trouxe uma série de vivências para nós, que também foram nos instrumentalizando e foram deixando cada vez mais claro que trabalhar numa UTI sem pensar na equipe era impossível, né? São coisas indissociáveis, eu trabalhar com a família, com o paciente, com a equipe. E aí ter colegas como a Ana Luísa, né, que nos mostram a riqueza e a potencialidade da psicologia do trabalho, também fazem com que a gente sinta a necessidade de beber nessa fonte, né, de ler, então, o Yves Clos, por exemplo, né, Aninha, de poder entrar nesse universo que é tão fragmentado, né, e eu vejo que talvez agora o que mais a gente tem aprendido com a pandemia, especialmente talvez na segunda onda, que a Simone tão bem trouxe para nós, é a transversalidade da psicologia. Nós somos transversais no hospital, nós não somos de uma unidade, nós somos do paciente, nós somos da família, nós somos da equipe, e ter esse olhar também nos proporciona circular na emergência, no CTI, nas unidades abertas. Hoje eu tenho colegas que são da neonatologia e que entraram, hoje mesmo, casualmente foi no dia de hoje, para fazer grupos com a equipe dentro da nossa UTI Covid, em função de uma gestante, que agora nós temos tido muitas gestantes lá, né, infelizmente, que o bebê nasceu morto, e ela precisou, então, trabalhar, né, isso com a equipe. A Priscila teve uma participação fantástica nesse caso, de poder suportar estar com uma mãe entubada, com o feto morto do lado, com o pai da criança dentro da unidade. Então, são coisas que eu nunca imaginei fazer. Assim como eu nunca imaginei entrar com um cachorro dentro da UTI, já fiz isso também, né? Com uma paciente transplantada de pulmão. Então, assim, são situações que se eu for... Eu vou escrever um livro um dia, mas não um livro de psicologia hospitalar, um livro de histórias. Né? Porque isso, nós vivemos de histórias de vida, de conexões afetivas, tentando desesperadamente unir as pessoas, né? Nessa doença que é a doença da solidão, como muitos dizem, né? Então, eu preciso dizer assim, agora a Mônica apareceu ali também, outra colega, para nos prestigiar aqui. Eu preciso dizer para vocês que toda essa capacidade que nós temos de reinventar o nosso trabalho, eu vou usar agora o Freud, porque eu também fiz formação psicanalítica no CEP, eu vi que tem alguns colegas do CEP aí, a gente precisa dominar muito a técnica para poder abrir mão dela. Quando eu decidi, junto com a Elis, que nós íamos dar o número do nosso telefone para fazer aquela videochamada e depois a gente ia dar conta disso com a nossa chefia, e a gente deu conta e a nossa chefia pôde acolher isso, a gente estava precisando abrir mão de uma série de coisas que nos engessavam de tal forma que poderiam inviabilizar essas conexões e inviabilizar a nossa entrada do jeito que nós fizemos. Então, eu acho que coragem, talvez, eu não tinha pensado nisso, até agradeço a vocês todas, né? E a Mainara, em especial, por ter me remetido àquele momento presídio central. Mas todas nós tivemos muita coragem, né? E o que nos leva a ter coragem é o amor, é a empatia, é ver o sofrimento do outro, é ir lá e falar com o médico do CCIH e dizer, Rodrigo, a gente vai precisar liberar essas famílias para se despedirem dos seus amores, que nunca mais vão ver, né? E a gente precisou fazer isso para não precisar fazer algo formal do tipo, quem vai, que tinha também uma discussão, quem vai reconhecer os corpos? Não, a gente não quer que reconheçam os corpos, a gente quer que reconheçam as vidas enquanto elas estão lá. E as visitas de despedida são isso. As visitas para intubação são isso. É a gente poder mostrar a importância. Eu nunca imaginei que o intensivista ia ficar me esperando para intubar alguém. Carro de parada, intensivista postos, enfermeiro, técnico, todo mundo olhando uma visita para intubação virtual. Nunca imaginei isso. E são cenas e situações que quem passa por elas nunca vai esquecer,
nunca vai esquecer o paciente pedindo: por favor, doutora, corta esses meus dreads, porque eu tô tão cansado que eu não aguento mais segurar eles na minha cabeça. Então, é uma infinidade de histórias que a pandemia nos trouxe e uma humanidade que ela está nos trazendo, que a gente tem que se agarrar nisso, a gente tem que se agarrar no humano que existe dentro de cada um de nós, mesmo no cansaço, mesmo na sensação de dificuldade. Eu realmente, Annelise, eu fico pensando assim, como eu faria se eu não tivesse todas as minhas colegas junto comigo? Né? Eu queria te parabenizar pela tua coragem, né? De poder segurar esse tranco sozinha, porque nós fazemos debriefing e eu me dou conta que a gente faz o debriefing do debriefing do debriefing 1000 vezes, porque a gente precisa elaborar. Eu preciso chegar em casa e olhar para o meu filho e esquecer um pouco o que está acontecendo, assim como a Elis precisa, assim como a Aninha precisa, assim como a Simone precisa, assim como todas nós precisamos. A gente precisa se resgatar todos os dias, né? E eu acho que a gente foi buscando isso, né? Talvez, não sei se eu consegui responder um pouco, né, o que a Mainar trouxe, o que a Flávia trouxe, mas é isso, a gente tem que estudar muito, a gente tem que saber muito o que está fazendo para poder fazer diferente, né? E eu acho que essa é a dica, assim, saibam muito do que estão fazendo tecnicamente correto, para poder dizer, ok, os próximos livros de psicologia hospitalar, eu posso escrever o capítulo Como Dar Seu Celular e não se sentir, né, a pessoa que está fazendo uma transgressão, por exemplo. Né? Então, basicamente é isso. Nós temos a inscrição da Elis e depois da Annelise, e que linda essa colocação de reconhecimento de vidas e não de corpos, né? Só mais um registro do quanto essa mudança de ângulo faz toda a diferença na mudança da intervenção e na mudança como essas pessoas estão sendo vistas, né? Como essas despedidas estão sendo vistas. E achei realmente fantástica essa colocação. Então, Elis. O que eu vou depois, o que eu digo depois desse depoimento tão bonito, né, gurias? Qualquer coisa que eu puder dizer aqui, acho que não vai ter tanto sentido. E a Rita, enfim, é minha parceira de algum tempo e vai ser por muitos ainda, né? Ritinha, como eu gosto muito de chamá-la. Mas o que estava na minha cabeça antes desse teu depoimento tão bonito, de uma trajetória tão legal que a gente está construindo, é de que a conquista dessas vagas, ela não foi... Vê se tu escuta, Simone. Vocês estão me escutando? Sim, os cachorros estão latindo, mas eu estou te escutando. A conquista dessas vagas, ela não foi sem pouco custo para nós, né? Eu acho que tudo isso que a Rita falou no depoimento dela, de uma psicologia que se transversalizou, foi o que nos possibilitou também a ganhar essas vagas, né? Mesmo que temporariamente. E o nosso objetivo agora é trabalhar fortemente para que essas vagas não sejam temporárias, porque a gente acredita que esse trabalho não é temporário. Esse trabalho é muito permanente e a gente entende que isso precisa ficar, né? Então, eu acho importante a gente poder pensar que espaços como esse que nós estamos vivenciando agora são espaços que a gente pode também disseminar a importância do nosso trabalho. E eu estava junto com a Rita aquele dia que a gente viu aquela mensagem na UTI que dizia só entrem se forem imprescindíveis. E aquele dia a gente certamente se deu conta que não só a gente, mas como todo o nosso grupo era imprescindível. Então, essa transversalidade que a Rita está falando, a gente vem trabalhando no nosso grupo para que a gente não tenha um espacinho, né? Para que a gente não seja só a psicóloga do CTI, mas que todas nós possamos atuar de alguma forma na área uma das outras, no sentido de cuidar dos nossos pacientes, no sentido de ter uma linearidade. E eu acho que é isso que eu queria poder falar para as minhas colegas que estão em hospitais e que também se sentem com poucas
com poucos recursos, porque a gente, de alguma forma, também se sente, né? Não adianta a gente, cada vez mais que a gente tem, a gente sempre acha que a gente pode ter mais, né? Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria é essa, né? Da gente poder se conectar, né? Para que a gente possa abrir espaços para que novas conexões possam ser feitas. Nós temos 3 inscrições, tá, Carla? A Annelise, a Lara e a Vera depois. Annelise. Tá bem, me sinto muito tocada pelas falas, as 2 últimas agora, então. E eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, enquanto a Rita falava, e mesmo esse encontro que nós estamos tendo aqui agora, em que estamos muitas psicólogas hospitalares reunidas, porém nem todas somos. Então, eu fiquei pensando assim, do quanto a gente está muito acostumado nos eventos de psicologia hospitalar, nas leituras que a gente faz, nos artigos que a gente busca, nas conversas que a gente tem, a gente está muito acostumada a falar de nós para nós mesmas. E isso vai dando, parece que um tom de uma certa obviedade, parece assim. Esse encontro aqui, quando as conselheiras chegam dizendo, olha, se não fosse vocês falando isso, do que vocês fazem, a gente nem faz ideia. Quando a Mainar fala, olha, eu trabalho no presídio e talvez você não faça ideia de como é que é o meu trabalho lá. Então, eu fico pensando se nós, entre nós, psicólogos, nos damos conta de que a gente muitas vezes não sabe o que é do trabalho do nosso colega, imaginemos, então, como é que é implantar e começar a fazer um trabalho assim numa equipe multiprofissional onde esse trabalho é novo. Então, numa UTI, médicos intensivistas, fisioterapeutas, fono, tudo muito específico da terapia intensiva, do intensivismo, tudo de tecnologias muito duras, né? Onde muitas vezes, onde pouco há espaço para fala e para escuta. Então, eu fiquei pensando dessa riqueza, assim, do quanto parece que o que a gente faz é óbvio, mas quando a gente começa a fazer e quando a gente começa a ver os frutos disso reverberando nos nossos colegas e nas nossas equipes, isso é muito gratificante. E pode parecer muito pequeno, mas não é. Então, por exemplo, assim, quando chega lá as mensagens de áudio para o paciente que está sedado, por exemplo. Alguns colegas ainda se surpreendem e dizem, tá, mas esse paciente está sedado. Ok, tudo bem, nós vamos transmitir mesmo assim. E esses mesmos colegas chegam na outra semana nos dizendo, olha, será que não dá para ver uma mensagem para aquele paciente? Acho que ele ia gostar de falar com a sua família. O fulano está acordando. Acho que ele ia gostar de falar. Ele falou que quer falar com a esposa, ele falou que quer falar com o filho. Então, assim, essas pequenas sementes que a gente vai plantando, é muito gratificante quando a gente vai colhendo os frutos disso, né? Que para nós parece tão simples, tão óbvio, mas quando a gente vê um colega nosso, e fiquei pensando nesse exemplo que a Rita deu, né? Toda a equipe parada esperando para entubar um paciente enquanto uma chamada era realizada, isso é muito bonito de ver, né? Olha, faz a videochamada aqui para paciente, porque pode ser que ela entube hoje de tarde. E assim, ó, eu vou estar parada aqui fora esperando, caso precise de algum socorro. Eu acho que uma das coisas assim, que a pandemia e esse trabalho me ensinou é a questão do tempo, né? Acho que era a Ana Luísa falava disso, né? Não há muito espaço e tempo para um planejamento assim, vamos fazer essa videochamada então amanhã. Não tem amanhã. Nós vamos fazer ela agora, porque pode que esta tarde não tenha mais tempo. Então, acho que isso são das experiências bonitas, assim, dolorosas, mas muito bonitas, né? Quando a gente tem que fazer uma videochamada para um familiar comunicar para a paciente que está internada na UTI que um outro familiar faleceu. E essa comunicação se dá por videochamada, né? Muito difícil fazer isso. E aí tu tem uma médica de prontidão do lado do paciente, o psicólogo do outro lado segurando um tablet para essa comunicação entre a família acontecer e tá toda a equipe ali dando suporte caso precise de algum tipo de manejo, de algum tipo de, né, continência mesmo. Da mesma forma, quando uma familiar
uma esposa, então, pergunta, tu já transmitiu o áudio lá pro meu marido? Sim, já transmiti. Ah, mas eu preciso que tu volte lá, porque eu preciso urgentemente dizer uma coisa para ele. Nossa, tá bem, vamos lá dizer o que ela precisa tanto dizer. E o que ela precisava dizer é: eu preciso que tu saiba que tu foi o único amor da minha vida. Isso é muito bonito de ouvir, assim, eu fico arrepiada e emocionada lembrando das histórias que a gente tem encontrado, assim, acho que isso é tudo de uma potência muito grande, assim, e se isso não nos transforma, olha, acho que é um pouco isso, assim, que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Annelise. Passo a palavra para a Lara. Microfone, Lara. Não estamos ouvindo. Tenta com fone de ouvido, às vezes funciona melhor. Então, Vera, enquanto a Lara vai resolvendo a tecnologia, passo a palavra para ti. Então, gurias, já nem sei mais como falar diante de tanta emoção, assim, do que vocês estão trazendo para a gente, assim. Eu antes não fiz isso, queria agora parabenizar vocês pelo trabalho, agradecer pela possibilidade de compartilhamento aqui e dizer que eu não vejo como, acho que a Annelise falou um pouco disso antes, não vejo como esse compartilhamento fica só entre nós. A Mainar perguntou ali no chat antes, sai quando a coletânea? E eu tinha antes proposto que vocês pudessem escrever sobre essa experiência, porque eu acho que a gente precisa botar essas histórias na rua, né? E fiquei pensando que a gente podia, o desafio aí que eu vou fazer para ti, para as gurias, é de poder pensar, esse evento está sendo gravado, né? Que a gente pudesse transformar isso em alguma publicação, né? Talvez fazer uma transcrição, depois passar para as colegas poderem avaliar aí, né, o que poderia ficar numa produção, mas eu acho que já foi falado aqui antes, a gente tem muitos estudantes, pessoas que vão estar sendo convocadas aí para o trabalho, né, nessas frentes que vocês estão hoje, muito brevemente, esperamos, e eu acho que essas histórias que vocês estão trazendo aqui não pode ficar nessa reunião, a gente precisa botar isso na rua. Então, meu desafio para vocês seria repetir a pergunta da Mainar, né? Quando é que vai sair, né, a publicação aí que a gente vai fazer disso que vocês estão nos trazendo aqui hoje? Então, Vera, eu ia fazer esse comentário no início, mas realmente estava bem nervosa com o evento e não consegui lembrar de falar nisso, mas sim, ele está sendo gravado e a gente gostaria de já pedir permissão para fazer a degravação desse evento e daí sim fazer essas conversas com os colegas e organizar uma publicação, sim. Eu acho que ela é super importante, ela é necessária, né? E a gente quer muito fazer isso enquanto Crepop. Eu já estou com o e-mail de todo mundo também. Então, a gente vai... A Vera abandonou, como eu já disse, o barco, né? Mas a gente vai tocar assim mesmo. Eu acho que a gente chegou... Eu não abandonei, Carla. Retirada estratégica. Eu quero dizer que eu tenho conselheiras escrevendo aqui que estão chorando, e eu quero dizer para as gurias que eu também chorei enquanto elas falavam, né? Porque foi muito bonito mesmo, é um trabalho lindo que estão fazendo. E eu não sei se a Lara conseguiu, mas o nosso tempo também está chegando no final. Carla, né? Eu acho que a Lara conseguiu. Conseguiu. Eu vou falar bem rapidinho. Boa noite, eu sou estudante de psicologia da UFSPA e aqui no momento eu estou como estagiária do Crepop, mas também como
antiga, não sei ainda como é que vai ficar essa situação, mas estagiária do Hospital de Clínicas. Em stand-by, né, Lara? Estagiária em stand-by. Eu espero poder voltar. E eu também, assim, me emocionei muito com todas as falas de vocês desse momento. Eu acho que tudo que a gente escuta aqui também é nosso no sentido como cidadã, como estudante de psicologia e como futura psicóloga. E eu acho que eu compartilho um pouco desse sentimento também de luto, também de todo o contexto. Acho que a gente está vivendo um momento de muitos lutos, mas também lá em março, né, um ano atrás, o luto do estágio e ter que elaborar tudo isso. E eu fico pensando também o luto também de vocês com o trabalho que vocês realizavam antes da pandemia, mas também uma reinvenção desse trabalho e de uma potência, né, como vocês trouxeram da psicologia, ao mesmo tempo também de elaborar todo esse contexto e a profissão. Então, e também, ao mesmo tempo, ao longo de tudo isso, eu também queria enfatizar, assim, também, e agradecer todo o cuidado, assim, que todas as psicólogas do Clínicas tiveram para ter esse cuidado, esse acolhimento e essa humanidade também com os estagiários, né? No meio de tudo isso, no meio desse caos, vocês criaram esse vínculo com a gente de fora, às vezes mais distante, mas sempre muito presente, assim. Mas é isso. Carla, a Rita pede mais uma palavrinha ainda. A Rita pediu para falar, é isso? Claro, Bem lá. rapidinho. É só para pegar esse gancho da Lara e para não deixar passar, porque eu acho que os alunos nos movem, né? Eu costumo dizer que eu estou há 22 anos na psicologia hospitalar também porque eu tenho alunos, né, Lara? Porque vocês são a nossa injeção diária de afeto, de ânimo, de novidades, de nos colocarem nesse lugar de sempre ter que estar estudando, porque sempre vocês vêm com perguntas novas. A gente não cronifica porque vocês existem, então quero agradecer muito aos estudantes. E dizer uma outra coisa, eu acho fundamental que a gente se emocione, né? Eu costumo dizer também que o dia que eu não me emocionar com as histórias que eu vivo, eu não posso mais fazer o que eu faço, né? Eu me emociono todos os dias, eu encho os olhos de lágrimas, às vezes eu choro mesmo, às vezes eu entro no carro vindo para casa e choro de verdade quando eu perco pacientes, quando as minhas colegas estão tristes, quando a situação está pesada, quando várias coisas, né? Então, o psicólogo pode se emocionar, ele pode e deve se emocionar, porque a gente trabalha justamente, né, com esse empréstimo do nosso aparelho psíquico para o outro, né? E a gente empresta ele e pega de volta. Só que se a emoção não estiver junto, fica postiço, fica estranho, fica uma prótese, não fica próprio, né? E a gente tem que se apropriar, inclusive, das próteses, né? A gente ensina tanto os nossos pacientes amputados a poderem tê-las como parte de si, né? E trabalha isso com eles. Então, a gente precisa, sim, sentir o tempo todo. Então, essa também é minha outra última dica, assim, de afeto para vocês, porque se a gente não sente, não faz sentido. E aí a gente não pode fazer o que a gente está fazendo. Muito obrigada, pessoal. Então, eu super agradeço, vocês atenderam o convite. Fico feliz também com a participação dos estudantes, eu acho que eles têm que aproveitar essas oportunidades, têm que se aproximar do conselho e têm que, no futuro, serem os conselheiros, né? Já vão se preparando para isso. Mas eu vou fazer uma proposta da gente encerrar agora aplaudindo, né? A gente aplaude e desliga o microfone. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer pelo tão bonito que foi esse encontro e porque vocês merecem. Então, parabéns, pessoal. Obrigada, gente. Parabéns. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. Que bom ver todos vocês aqui.
Obrigada, boa noite. Beijo. Boa noite. Pronto, já fiz o que Aí, Moniquita. Tchau, gente. Boa noite. Flavinha, beijo. Beijo, querida. Obrigada pelo convite. Te ver.